Olá, nós vamos resolver agora o exercício número 6 da lista de balística, parte 2. Então, vamos ler aqui. Duas partículas, 1 e 2, estão situadas na mesma vertical, a alturas respectivamente iguais a H1 e H2 do solo, sendo que H1 é igual a 4 vezes a H2. Então, essa é a primeira informação que a gente tem. Então, ele continua dizendo que as partículas são, então, lançadas horizontalmente de forma a atingirem o solo no mesmo ponto P. Qual a razão V1 por V2 entre os módulos das velocidades de lançamento das partículas V1 e V2? Aí, ele deu aqui essa imagem. Eu vou representar aqui. Nessa imagem, o que a gente tem? Ele tem o corpo 1 sendo lançado com uma velocidade horizontal V1. Então, V1 é a velocidade inicial do corpo 1 e essa velocidade é horizontal. E o corpo 2 está sendo lançado aqui da altura H2 e aqui, no momento do lançamento, ele tem uma velocidade V2 horizontal. Tudo bem? Elas não têm uma componente de velocidade na vertical. Vai passar a ter essa componente conforme se inicia o movimento e a gravidade passa a atuar. Então, quando o corpo 1 chegar aqui embaixo, ele vai continuar tendo uma velocidade V1 em x, porque não tem nenhuma aceleração no eixo x, mas ele vai passar a ter também uma velocidade em y. Só que presta atenção que o que ele pediu para relacionar V1 por V2 é a velocidade no momento do lançamento, ou seja, é a velocidade horizontal que ele vai ter durante todo o percurso. Então, aqui, a gente tem de informação, né, que o H1 é 4 vezes o valor do H2, e a gente sabe que eles vão chegar no mesmo ponto. Então, a distância que cada um vai percorrer em x é a mesma. Então, D1 vai ser igual a D2, que vai ser igual a D. Então, a gente tem que chegar no valor dessa velocidade horizontal deles, porque a gente quer relacionar V1 com V2. Mas essa velocidade na horizontal é uma velocidade constante. Então, velocidade vai ser o quê? Vai ser o ΔS pelo ΔT. Se a gente achar essa informação de ΔS por ΔT, a gente vai achar o V1 e o V2. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que o ΔS, tanto para um quanto para o outro, vale D. Agora, então, seria interessante a gente conseguir encontrar o valor do T1 e T2, a relação entre eles. Então, é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai calcular o tempo de queda. Em Y, a gente tem a ação da gravidade. Então, não é movimento uniforme, é uniformemente variado. Então, a gente tem essa fórmula, ΔS é igual a V0T mais AT ao quadrado. Então, a gente vai aplicar isso para o primeiro corpo. Então, o ΔS, agora a gente está vendo no eixo Y. Então, é o H1, que é o tanto que ele andou. Velocidade inicial em Y, 0. Então, vai cortar. A aceleração que ele está sofrendo, a aceleração é a própria gravidade, né? Então, esse primeiro termo some porque a velocidade inicial em Y é 0. E a gente sobra esse valor de H1. Então, aqui, o que eu fiz agora foi colocar o T1 em evidência. Então, o 2 que está dividindo passa para o outro lado multiplicando e o G que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, a gente vai ficar aqui T1 ao quadrado igual a 2H1 dividido por G. Tiro a raiz dos dois lados e consigo o valor de T1. Para o segundo corpo, é análogo. Só que em vez de T1, você tem T2, em vez de H1, você tem H2.
e a velocidade inicial dos dois em y é 0. Então, a gente já direto já pode falar que T2 é a raiz de 2H2 dividido por G. Como a gente sabe que o H2 é a mesma coisa que H1 dividido por 4, lembra que a gente tem essa informação lá em cima, ó. H1 é igual a 4 vezes H2. Então, se o 4 está multiplicando aqui, a gente pode passar ele para baixo dividindo. Tudo bem? Então, a gente vai substituir no lugar do H2, a gente vai colocar H1 dividido por 4. Ok? Então, H1 aqui em cima e o 4 aqui embaixo. Esse 4, vou passar ele para fora, a raiz de 4 é 2. E sobrou lá na raiz 2H1 dividido por G. Isso daqui que sobrou dentro da raiz é exatamente o que a gente tinha aqui para T1. Então, no lugar dele, a gente pode simplesmente escrever T1. Então, a gente chegou à conclusão que o T2 é igual a metade do T1. Então, o T2 vai demorar a metade do tempo para chegar no ponto P do que demora o corpo 1, ok? Então, agora a gente já tem uma relação entre T1 e T2 e a gente tem uma relação entre D1 e D2. Então, a partir daí, a gente pode chegar numa relação entre V1 e V2, ok? É o que a gente faz aqui, olha. Primeiro, agora analisando no eixo X, né? Então, no eixo X, o movimento é uniforme, então, V ΔS por ΔT, igual a gente já tinha falado. Aí, substituir, ó, aqui para a partícula 1 e aqui para a partícula 2. Então, V1 igual a D, que é a distância, dividido por T1, V2 é D dividido por T2. O T tá dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, D é igual a V1 vezes T1, mas D também, analogamente, T2 e V2. Se esse é igual a esse, logo esse é igual a esse, que é o que a gente escreveu aqui. Agora, a gente tem uma relação, ó, tá vendo? Ó, tem V1 aqui, tem V2 aqui, legal. Só que a gente ainda tá com T1 e T2, mas a gente já sabe qual é a relação entre eles. A gente acabou de calcular que o T2 é T1 dividido por 2. Então, a gente substitui no lugar do T2, T1 dividido por 2. Por quê? Porque aí fica T1 de um lado e T1 do outro. Aí a gente cancela. Aí sobra que V1 é igual a V2 dividido por 2. V2 está aqui em cima, passo para o outro lado, lá para baixo, dividindo. E o 2 continua aqui embaixo, da direita. Então, a gente chega aqui, V1 dividido por V2 é igual a 1 dividido por 2, que é meio. Tudo bem? Então, assim, a gente consegue relacionar o V1 e V2. Então, lá do começo, você tem que em X o movimento é uniforme, sabe a relação entre a distância D1 e D2. Então, a gente busca a relação entre o tempo, T1 e T2, porque a gente sabe que V1 é a relação da distância pelo tempo, do mesmo modo que o V2 também vai ser a relação da distância pelo tempo. Então, a gente tenta colocar os dois nas mesmas variáveis para que elas possam se cancelar e a gente consiga relacionar uma com a outra. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Bons estudos!